Oferecimento OAB, Machado Connect, IG Produtor e Marketing, Empreenda Revista. Hello, hello, começando mais um episódio do Código da Experiência com o objetivo de trocar experiências, melhores práticas, trazer assuntos que importam para a gente aplicar e para poder destravar coisas que podem estar atrapalhando o seu crescimento. E eu não poderia deixar de falar de um assunto muito importante. Comunicação e marketing, ele permeia o mercado e também permeia aqui no nosso universo da advocacia. E para isso eu trouxe uma pessoa muito especial, nada menos do que Crícia Bandim, que é secretária-geral da CASAG e diretora de comunicação da OAB de Goiás. Crícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E eu vou começar com uma pergunta muito diferente. Primeiro, quero que você se apresente e conta para a gente comunicação, marketing, porque às vezes a gente se confunde. Como que é isso? Conta para a gente qual o papel que você desenvolve e como que isso como que se chega até nós. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês no canal. Você já me apresentou, então eu sou Crícia Bandim, estou aqui na comunicação da Ordem, eu sou advogada, então sou formada em Direito por formação e eu aprendi a gostar de marketing. Então eu comecei a estudar primeiro marketing jurídico, depois eu fui aprofundando em outros cursos sobre marketing, depois sobre comunicação, marketing político, também acabou complementando essa jornada de estudos, posso dizer assim, e acabou sendo uma segunda profissão, entre aspas, né? A minha profissão originária é ser advogada, é o que eu exerço, e aqui na Ordem, como um cargo político, como eu exerço o cargo de diretora de comunicação, e você fez uma boa pergunta, que é o porquê diretora de comunicação e não uma diretoria de marketing. Porque o que eu exerço aqui é uma união de departamentos de fato. Então, é uma interlocução entre a agência, entre os funcionários que estão aqui ligados ao marketing, à produção, à direção de arte e o departamento de jornalismo. Porque o que a gente sente é que quando a gente tem essas áreas separadas, que não se comunicam literalmente, a gente não consegue transmitir para o nosso usuário final, que em regra é o advogado, mas que por muitas vezes é a sociedade, aquilo que a gente quer com eficiência. Então ficava frio a comunicação jornalística sem esse alinhamento com o marketing, com a agência. Então, e evita ruídos também, né? Exato. Então, eu sou a ponte entre essas duas pontas do departamento. E é legal, e eu te perguntei também, porque às vezes as pessoas pensam que é só marketing, e é só gravar, e não é. Olha o que ela disse. Eu saí da minha cadeira aqui de advogada, fui buscar informações sobre o marketing, que não é só sobre, e depois sobre o marketing político, e olha onde ela caiu, né? Foi lá para a comunicação, porque sentiu, inclusive, que precisava ter esse alinhamento, precisa ter esse discurso. Eu falo muito sobre... para quê? Toda a minha pergunta sempre vamos fazer tal coisa? Para quê? Para dizer o quê? Para quem? E eu acho que é muito sobre isso, né? Que aí você pega e converge isso para que a voz da OAB de Goiás, ela seja uma voz coerente, não importa o canal que a gente esteja recebendo, né? Exato. Nós temos que pensar com muita responsabilidade nessa transmissão de informações ao advogado, sejam elas objetivas, como é o caso de convênio. Isso é muito objetivo de ser transmitido. Sejam elas pautas delicadas, quando a gente fala de prerrogativas. É uma pauta que é muito delicada, normalmente. E pensar na defesa social, quando nós falamos de pautas que sejam ligadas a governo, prefeitura. Então, a gente precisa trazer essas pautas pensando na humanização também. Então, é importante ter esse estudo e alinhamento para que seja muito bem transmitido para o público que a gente escolhe falar naquele momento. Isso é muito interessante, porque nos ensina também, e eu acredito que na minha passagem no conselho, eu sempre digo, e agora falando para
uma quantidade indefinida de pessoas que estejam me ouvindo, que minha grande experiência no conselho foi a entender que realmente existe uma preocupação em dizer para a sociedade como que vai sair isso, como isso vai representar, e às vezes a gente pensa que isso é só bobagem, ou querer aparecer ou não querer aparecer, ou mascarar coisas, mas não é, porque toda vez que principalmente a gente, sendo OAB ou sendo advogados, nós estamos falando algo para a sociedade, e é uma profissão importante, e são comportamentos que comunicam muitas coisas. Não que os outros não, mas a gente tem uma responsabilidade. Você acha que não é tanto assim? Como que você vê isso, da Cris advogada para a Cris que está aqui representando a OAB, ou se isso faz esse intercâmbio para a Cris e é isso? Eu sou suspeita por ser gestora de ordem, eu sou absolutamente suspeita, porque a advocacia é a única previsão prevista na Constituição. Então, esse papel nosso é muito sui generis, né? De falar, de conversar com a sociedade, de defesa. Então, realmente eu acredito na nossa responsabilidade enquanto gestor de ordem. E o papel disso enquanto advogada, eu acabo de falar no Congresso de Inovação e Gestão, é do nosso dever ético. O nosso dever ético, ele é um dever que ele precisa ultrapassar a barreira do eu sou ética pessoalmente, Crícia, mas eu sou ética enquanto advogada para transmitir essa segurança para o meu cliente. Então, eu preciso comunicar isso em várias vertentes. E aí isso inclui a minha comunicação como gestora, a minha comunicação enquanto advogada e o que eu comunico também na minha vida pessoal. Legal. E quando você trouxe esse assunto ética, eu vou puxar aqui agora uma fala que eu ouço muito de advogados, e eu acredito que você deve ouvir mais ainda, né? Eu não posso fazer isso ou aquilo. Eu gosto de usar a palavra venda para poder mostrar que é isso, mas com um peso diferente. Porque a OAB não deixa. Porque tem uma resolução. Eu falo assim, você já leu a resolução? Porque eu acho que é um passo muito, pensar que a OAB, e eu sei que muita gente vai criticar, mas eu tô nem aí, pode criticar, gente, porque é importante a gente até te ouvir, mas eu acho que nós temos as nossas restrições, mas eu acho que ela não restringe tanto quanto as pessoas pensam e divulgam a boca miúda, que a gente pode muito mais do que as pessoas sem ler ficam ali imaginando. E olha, gente, que responsabilidade ainda perguntar para ela, né? Que ela vai ser um peso da voz da OAB, com o peso da opinião dela, mas é isso mesmo, porque eu gosto de desmistificar isso. Eu falo, lê a resolução, vê, realmente você está impedido de fazer, ou o que é que realmente está escrito lá que pode e não pode? As pessoas confundem muito. Acho que o papel da OAB mudou muito nos últimos 5 anos. O provimento 205 abriu muito essa margem, a gente pode fazer publicidade. Eu acredito que estar nas redes sociais hoje é como estar numa grande avenida. Ou você está bem localizado ou você não está. Então, a partir do momento que você escolhe não se posicionar nas redes sociais, você pode escolher se posicionar de várias maneiras. Tem pessoas que escolhem se posicionar de maneira muito nichada, em determinada área. Tem pessoas que se escolhem comunicar com advogados, que é a minha escolha, inclusive. E você pode escolher, inclusive, é interessante a gente olhar para o mercado de influencer, mercado fora, que tudo aquilo que a gente vê nas grandes influenciadoras é tudo escolhido. Então, quando a gente deixa aquela inocência de pensar, nossa, tal pessoa tá pensando isso, tá postando isso por gosto, porque quer, fez de maneira não intencional. Não, elas fazem de maneira intencional e o que falta para nós é esse olhar, fazer de maneira intencional. Então, essa abertura do provimento 205, lá em 2020, traz pra gente essa possibilidade de ter esse olhar também. E cada vez mais, os gestores de ordem, o colégio de presidentes, que é feito pelos presidentes de seccionais de cada OAB do país, se manifestou recentemente sendo a favor de flexibilizar ainda mais essas regras de marketing, cada vez
Mas a ordem tem pensado nesse conceito de ser mais combustível e menos freio. O que você tem que pensar? Você, como advogado, não está aqui para ser um vendedor da Casas Bahia ou de alguma loja. Você está aqui para ser aquela pessoa que vai mostrar a sua autoridade. Então, a partir do momento que você mostra a sua autoridade, você se posiciona bem, a pessoa vai ter interesse na sua contratação. Só que isso é uma constância. Então, a determinação de constância faz toda a diferença. Mas você não pode anunciar um parcelamento de uma ação. Isso é proibido. Você não pode se dizer que você é o melhor advogado que atua na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, o melhor advogado trabalhista do país. Essa vangloriação não pode. Você não pode ser um advogado que usa da ostentação, e inclusive esse é até um conceito errado. Porque tem gente que fala assim, mas eu comprei um carro e eu não posso postar. O código não está preocupado com isso, você comprou um carro ou uma bolsa nova. O código está preocupado com aquele advogado que tem, que mostra todos os dias muitos carros importados, helicóptero, relógios caríssimos, etc., com o intuito de trazer o cliente por meio da ostentação. É isso que ele está preocupado, porque a gente tem um desnível social muito grande na advocacia. Mas de resto, gente, façam. É um celular na mão e muitas ferramentas gratuitas para que você produza o seu conteúdo. É de graça. E até mesmo porque... aí vou puxar esse assunto de novo, né? Porque nós não estamos falando de uma simples profissão, nós estamos falando de uma profissão que é reconhecida na Constituição Federal, a lei suprema do país, dizendo que é essencial a função da justiça, a promoção da justiça, e que quando você está vendendo algo, você está dizendo, olha, eu tenho essa especialidade, se essa for sua dor, pode me procurar. Você não está vendendo a sua riqueza e não está vendendo a possibilidade, a sua capacidade de compra, mas sim a sua capacidade técnica, que isso o provimento não impede. Exato. E falando sobre isso, ainda gostaria de tratar aqui com você, aproveitando essa oportunidade de estar contigo e a gente poder compartilhar, porque muitas vezes, aí o outro lado da moeda, são aqueles profissionais, aqueles advogados e advogadas que estão se perdendo e achando que o marketing é o marketing e que ele não é um meio para mostrar a sua técnica, a sua melhor técnica, o seu conhecimento, para mostrar quem é você para aquela necessidade específica do cliente e ser só isso, porque o marketing é um meio de atrair o cliente para poder você fechar negócios e não viver disso, não para a advocacia, tem gente que vive disso, mas não para a advocacia, porque só isso só e não traz nada de receita para o escritório, e eu vejo muitos advogados se perdendo. É a minha heurística da disponibilidade aqui, ou você, dentro da ordem, você vê, assim, tendo um olhar mais amplo, né? Você vê isso acontecendo, para a gente chamar a atenção do pessoal, gente, é marketing não marketing que é. Ou não, e você acha que não é tanto assim? Eu tenho uma preocupação com o advogado que fica frustrado. Porque os professores, os vendedores de curso, eles vendem uma expectativa de comercialização via marketing, né? De prospecção via marketing, que às vezes a pessoa não vai chegar. Bata o seu primeiro 1 milhão em um ano. E a gente sabe que a gente precisa de uma construção do off para o on. Então, se você não cria uma rede de relacionamento, um network bem construído, se você não fundamenta a sua carreira em estudo, em concretização para sedimentar a sua base. E eu amo marketing jurídico, tenho 4 especializações, eu não sei contar quantos cursos eu tenho, porque eu estou sempre atualizada, tanto na minha área de especialização, que é empresarial trabalhista, quanto na minha área alternativa, que é trabalhar com comunicação. E eu tenho certeza que os frutos que eu colho são uma consequência ampla entre aquilo que eu faço no meu posicionamento no off e aquilo que eu faço no meu posicionamento no on. Que é, inclusive, um posicionamento, se você ver, eu não tenho milhões de seguidores.
Mas eu tenho seguidores que são seguidores meus, não são seguidores comprados. E tenho seguidores que vieram porque conhecem o meu conteúdo e confiam naquilo que eu já venho me posicionando há alguns anos. E são seguidores que já compram de mim, ou compram algum curso, ou da minha área de atuação, que me contratam de fato, pelo quesito confiança. Sim. Então, você precisa dessa construção toda. Ele não vai... A viralização, ela é muito perigosa. Porque você cria uma expectativa de, eu quero viralizar, mas você quer viralizar como? Entendeu? Fazendo o quê? Fazendo o quê? É o seu objetivo ter um conteúdo mais engraçado, vamos dizer assim? Se for o seu objetivo, tudo bem. Mas se for o seu objetivo final e que você tenha consciência, inclusive, das consequências pro bem e pro mal disso. Você é advogado de stand-up? Maravilhoso. Você tem que ter uma consciência disso. Porque tem consequências boas e ruins. E que as pessoas perguntam assim, você acha que eu, por ser advogada, eu posto no TikTok? Eu falo, seu cliente tá lá? Se tiver lá, posta. O que vai adiantar você postar no LinkedIn? Exatamente. É uma consciência também do tipo de rede que favorece. Exemplo, no ramo empresarial, eu tenho um tipo de cliente que não gostaria que eu fizesse determinados tipos de conteúdo. Sim. E eu sou muito consciente disso. Sim. Inclusive, é um cliente que fica mais confortável com a minha comunicação para advogados. Sim. E ele gosta disso. A minha advogada faz parte da ordem, a minha advogada está dando entrevista, a minha advogada, ela foi dar uma palestra num congresso. Sim. E é o confortável para o meu cliente. Então, casa bem. Sim. Então, acho que é isso, Rafa. Crícia, eu gosto de defender uma ideia. Eu vou perguntar para você, depois eu falo a minha opinião. Você falou sobre viralizar e visualizações e comprar seguidores. Quantos seguidores você acha que um advogado tem que ter? Eu acho que ele tem que ter seguidores que sejam reais. Legal. E aí, a gente às vezes menospreza, eu falo isso nas palestras. Eu tenho gente que fala pra mim assim, como que eu vou começar a postar se eu tenho 200 seguidores? Se a gente colocar 200 pessoas em uma sala, é muita gente. Se a gente colocar 1000 pessoas em uma sala, é muita gente. Então, a gente menospreza o público que a gente tem. E aquele público é um público suficiente de contratação. É um público que já te conhece. Às vezes é um público muitas vezes, é o público de rede próxima. A sua família, os seus amigos, os amigos dos seus amigos. E há estudos que mostram que são deles que vem a sua principal indicação. E eu não estou dizendo para você advogar para a família. Todo mundo sabe o quanto é controverso isso. Mas eu estou dizendo que as pessoas do seu núcleo próximo são as pessoas que vão determinar a sua reputação. Sim. Isso é muito importante para o advogado. Com certeza. Eu falo assim, quando alguém me pergunta, quantas pessoas você consegue atender? 10, 20, 30, 100, 1 milhão? Você consegue atender 1 milhão? Certeza. Porque você tem que ter a quantidade de pessoas que você consegue atender. Você falou, vamos pegar essas 200 pessoas e colocar na sala. Você vai conseguir prestar um bom serviço? Você vai conseguir prestar? Eu consigo. Beleza, então põe as 200 na sala. 200, 500, tenha 1 milhão. Mas seja a quantidade de seguidores suficientes para te comprar. Porque a gente conhece pessoas, advogados e não advogados, que têm milhões de seguidores e não vende nada. Não consegue monetizar com isso porque só quer viralizar, quer curtida. Eu sou muito assombrada quando as pessoas falam assim, nossa, curtiu, comentou. Eu falei assim, será que comentou mesmo? Será que gostou do conteúdo que foi postado? Ou só assim, nossa, linda, linda, linda. O que tem a ver o linda com o meu conteúdo? Então, quer dizer, o conteúdo ou não está servindo para nada, ou a pessoa não está vendo nada, e é isso que eu quero? Não, quero que as pessoas me conheçam, que comprem, que entendam. Ou eu quero agregar para as pessoas, falar assim, poxa, não tinha pensado nisso agora. O dia que eu precisar, eu já sei.
ou eu vou procurar a Raif, ou eu vou procurar um advogado tal, de tal especialidade que eu vi no vídeo e eu gostei. Eu acho que é muito mais sobre isso. Você concorda? E a gente tem que saber separar em 2 grupos. O advogado, de fato, e a pessoa que quer se tornar um blogueiro jurídico e tá tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque essa pessoa, e a gente não pode menosprezar, porque essa pessoa, ela tem uma rotina de gravação que exige muito. Ela exige produção de roteiro. Sim. Ela vai exigir um domínio consciente de redes. Sim. Ela vai exigir Tem uma equipe enorme. Equipe. Às vezes até a pessoa tem uma equipe menor, mas ela vai exigir ali um trabalho. Redes exige trabalho, tá? Sim. Se você tem essa vontade de ter esses milhares de seguidores e etc., a pessoa que quer esse crescimento gigantesco dessa forma, em larga escala, ela se dedica muito. E aí também, às vezes, as pessoas não querem pagar esse preço. E ela faz de uma forma visando uma monetização que é diferente. Que é uma monetização voltada aos produtos. E aí são os produtos do mercado jurídico. Que hoje também tem vários. E tem o advogado que está buscando a autoridade. E aí, esse advogado que busca a autoridade, a prospecção do processo, do cliente final, é o que se perde entre querer ter 1 milhão de seguidores e muitos views e etc. E buscar a autoridade dele. E aí ele fica perdido no meio do caminho e muitas vezes ele não consegue nenhum dos dois porque ele não identificou ainda o que ele quer, ou ele até identificou, mas ele ainda tá preso nessa coisa de mas eu preciso muito de seguidores. Eu preciso que comente, eu preciso de like. Eu preciso. Olha que legal, gente, eu ouvi com sobriedade, ouvi de diferentes pessoas e olha como é interessante, né? Você viu que eu fiz um peso, ela veio trazendo a sutilidade, isso é gostoso porque é para você tomar a decisão, para você entender. E eu resumiria isso que você disse naquela outra fase lá no começo, sobre a intencionalidade. Exato. É porque se você entende, se você está vestido com a intencionalidade, aí você vai atrás de 1 milhão de seguidores, você vai atrás de ser engraçado, você vai atrás de vender advocacia, ou você vai equilibrar isso, ou mas que isso seja fruto da sua escolha e que todos os ônus e os bônus sejam certos, o que não pode estar perdido. Porque a ideia do marketing, a ideia de todo esse trabalho é ter o objetivo. E às vezes a gente pergunta, a pessoa fala assim, então, é porque o pessoal diz que tem que estar. Não faça isso porque o povo diz que tem que estar. Faça isso porque você tem a intenção de comunicar com o seu cliente, comunicar com as pessoas que conhecem, para elas saberem o que você faz e isso trazer o resultado que você quer. É isso. Não faz sentido? Crícia, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma experiência, uma prática, algo que quem está nos ouvindo, fala assim, nossa, curti, deu um negócio aqui. O que você poderia contribuir, sua mensagem final? Raif, muito obrigada. Agradeço você, agradeço ao seu canal. Então, quero dizer a você, seguidor, se você for advogado ou se você for estagiário ainda, cursando o curso de Direito, o posicionamento ele começa quando você acorda. Às vezes você ainda nem formou, mas você já está pensando em trilhar aí o seu caminho profissional. Acho que já é válido também. A nossa marca é a coisa mais importante que a gente tem. Quanto mais cedo a gente começa a pensar que o nosso nome é importante, melhor é. Então, faça essa construção de forma mais intencional possível. Aquela frase antiga que nossos avós falavam, que quem não sabe onde quer chegar, não sabe onde vai. Então, ela é muito verdadeira. Nós precisamos entender aonde nós queremos chegar. Então, seja intencional nisso. Se a sua escolha for ser um blogueiro jurídico, vá e entenda todas as consequências. Se a sua escolha for criar autoridade em determinada matéria, vá e entenda todos os pesos que sejam necessários. Mas não existe uma escolha sem um peso, sem ônus e sem bônus. Então, você é a sua empresa, você
é o seu escritório, você é a sua marca, você é quem eleva o seu valor de ticket financeiro. Quando a gente entende isso, você entende que o seu maior capital é também você. Exatamente. E tudo que vier depois disso, toda a sua construção, escritório, pessoas, equipe, vai ser fruto dessa essência, né? Exato. É isso, gente. Quer saber mais sobre experiência na advocacia, troca de melhores práticas, entender mais coisas, siga, curta, compartilhe o canal, comente aqui alguma coisa que você quer ouvir, quer entender, que a gente vai atrás para você.